Boa noite a todos, aos amigos aqui presentes, aqueles que nos assistem virtualmente ou que posteriormente estarão participando da palestra, que hoje será com a nossa companheira Regina Souza. A Regina é da Federação Espírita do Distrito Federal e também da Federação Espírita Brasileira, da área de mediunidade. E a Regina traz para nós um tema super interessante e relevante, que fala das influências espirituais no cotidiano. Muito obrigada, Regina. Nós vamos passar a palavra para Marisol, que vai fazer a leitura da página inicial, seguida da prece. Boa noite a todos. Eu vou fazer a leitura do livro Pão Nosso. Elogios. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Está em Lucas, capítulo 11, versículo 28. Dirigira-se Jesus à multidão com enorme poder do seu amor, conquistando geral atenção. Mal terminaram as observações amorosas e sábias, eis que uma senhora se levanta no seio da turba e, magnetizada pela sua expressão de espiritualidade sublime, reporta-se em alta voz as bem-aventuranças que deviam caber a Maria, por haver contribuído na vinda do Salvador à face da terra. Mas, prestamente, na perfeita compreensão das consequências infelizes que poderiam advir da atitude impensada, responde o mestre que, antes de tudo, serão bem-aventurados os que ouvem a revelação de Deus e lhe praticam os ensinamentos, observando-lhe os princípios. A passagem constitui esclarecimento vível para que não se amorteça entre os discípulos sinceros a campanha contra o elogio pessoal, veneno das obras mais santas, a sufocar-lhe propósitos e esperanças. Se admiras algum companheiro que se categoriza a teus olhos por trabalhador fiel do bem, não o perturbes com palavras, das quais o mundo tem abusado muitas vezes, construindo frases superficiais no perigoso festim da lisonja. Ajuda-o com boa vontade e entendimento na execução do ministério que lhe compete, sem te esqueceres de que, acima de todas as bem-aventuranças, brilham os divinos dons daqueles que ouvem a palavra do Senhor, colocando-a em prática. Vamos, então, nesse momento, fechando os nossos olhos, respirando fundo, e com os nossos corações abertos, elevando os nossos pensamentos. Vamos nos unindo aos mentores aqui da Casa Meimei, pedindo a eles que nos ajudem a manter as vibrações elevadas, para que possamos aprender mais um pouquinho sobre a doutrina do nosso Mestre Jesus, que tenhamos força, coragem para praticar esses ensinamentos no nosso dia a dia. E assim, em clima de muita harmonia, vamos dando início ao encontro desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Regina. Eu que agradeço, Aline. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui novamente e poder compartilhar um pouquinho daquilo que vamos estudando. E esse tema hoje, influências espirituais no cotidiano, ele é um assunto bastante interessante, porque se a gente observar, o tempo inteiro nós influenciamos e somos influenciados. Mesmo no dia a dia, entre encarnados, nós somos influenciados e estamos influenciando. Mas, para isso, nós buscamos primeiro aquela clássica questão:
feita por Kardec aos espíritos, que está no Livro dos Espíritos, a questão 459, onde Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os espíritos responderam: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Ou seja, se entre encarnados existe a influência espiritual, entre desencarnados ou de desencarnados para encarnados, também é natural que exista. Isso é Sueli Caldas Schubert, no livro Desobsessão, aliás, Obsessão, Desobsessão, no primeiro capítulo intitulado As Influenciações Espirituais, ela lembra que nós vivemos em permanente sintonia com as pessoas que nos rodeiam, familiares ou não, das quais recebemos influenciações através das ideias que exteriorizam, dos exemplos que nos são dados e também que influenciamos com a nossa personalidade e com os nossos pontos de vista. Então, isso acontece de uma forma natural no dia a dia, seja através de uma página que a gente lê, de uma palestra que a gente ouve, de uma televisão que a gente liga e assiste algum canal, e aí a gente sabe que quando a gente liga um canal e tem um programa que não é do nosso agrado, o que que a gente faz? A gente vira o botãozinho e sai daquela sintonia, ou seja, sai daquele canal e procura outro que esteja de acordo com os nossos pensamentos. Então, o nosso pensamento ele é muito importante nesse momento, porque ele é o quê? Ele é um fator determinante. Nós vamos atrair as nossas companhias de acordo com o pensamento que a gente emite, de acordo também com os sentimentos que a gente vivencia no nosso dia a dia. Se nós pensamos o bem, nós atraímos o bem. Se nós pensamos coisas que não são agradáveis, que não estão de acordo com os princípios de vida, é natural que a gente atraia pessoas que estejam naquela mesma linha de pensamento e de sentimento. E continuando, Sueli, no capítulo 2, Companhias Espirituais, ela lembra que, como médiuns, todos somos sensíveis a essas aproximações. E ninguém há que esteja absolutamente livre de influenciações espirituais. Então, é uma coisa natural. Por quê? Se nós o tempo inteiro estamos pensando, nós vamos atrair. Agora, a influência espiritual, aliás, qualquer tipo de influência, é importante a gente lembrar que nem sempre ela é uma coisa ruim. Existe a boa influência e a má influência. Então, quando nós atraímos um bom pensamento, é dever nosso assimilar isso e colocar na prática do dia a dia. É o que normalmente nós fazemos. Mas quando nós pensamos ou recebemos um pensamento que não nos agrada, imediatamente a gente diz, pode parar, interrompe aí, né? Então, Sueli ainda lembra nesse capítulo que escolher a nossa companhia espiritual é de nossa inteira responsabilidade. Olha que coisa fantástica. Então, a partir do momento que a gente aceita uma influência negativa, nós somos responsáveis por aquilo dali, por todas as consequências advindas dessa escolha. Nós somos livres para fazer essa opção, porque nós temos a capacidade de pensar, a capacidade de sentir, a capacidade de escolher. E a liberdade também, né? Então, nós buscamos ainda na continuidade desse assunto, para a gente entender um pouquinho mais como é que funciona esse processo, no item 465, com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal?
Por que será que eles agem dessa forma? Então, os espíritos respondem: para que sofreis como eles sofrem. Então, são aqueles espíritos que, de alguma forma, por alguma razão, eles sofreram e eles querem ver as pessoas sofrendo também. Eles não aceitam que existam pessoas felizes. Então, eles buscam todos os meios para provocar a dor e o sofrimento. E, à medida que eles vão encontrando essas brechas, eles vão entrando. E aí, continuando, na letra A da mesma questão. E isso lhes diminui o sofrimento? Se eles estão sofrendo, agindo dessa forma, vai diminuir o sofrimento? Não. Mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Então, faz com que eles ajam dessa maneira. E de que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? Os que resultam de ser de ordem inferior à criatura, ou seja, dentro da condição evolutiva de cada um. Porque se aquele espírito já é mais esclarecido, a partir do momento que ele recebe uma influência, ele vai identificar e não vai aceitar essa influência. Então, a influência é na condição, situações que estão de acordo com a condição evolutiva dele. E a outra razão é por estar afastada de Deus. Então, quando a criatura se encontra afastada de Deus, ou seja, ela vive como se Deus não existisse, é natural que ela passe por uma série de dificuldades. Continuando, por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. A nossa missão, dizem os espíritos, consiste em te colocarmos no bom caminho, desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrai, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar logo que desejes praticar. Ou seja, se eu vivo o bem, se eu penso bem, se eu respeito o meu semelhante, se eu ajo de acordo com os princípios ensinados por Jesus, eu tenho uma defesa. Mas a partir do momento que eu abro a porta para agir com maldade, eu estou aceitando que eles venham ao nosso encontro e participem ou partilhem conosco dessas situações todas. Então, diz aqui ainda os espíritos, só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no mínimo, aliás, no íntimo, esse pendor. Ou seja, a pessoa que está propensa a agir indevidamente, ela encontra imediatamente pensamentos semelhantes que vêm ao encontro para ajudá-la e para incitá-la naquele propósito. Da mesma forma que existem os benfeitores espirituais que fazem de tudo para nos ajudar e para evitar que a gente passe por essas situações. Então, eles nos empurram para o bem, nos orientam a seguir o bom caminho. E para isso aqui, falando desse assunto, nós lembramos o que André Luiz, no livro Sexo e Destino, capítulo 6 da primeira parte, ele relata uma situação, é um livro muito interessante que vale a pena ser lido, e nesse capítulo, a equipe espiritual vem ao Rio de Janeiro fazer uma visita
a uma família, a uma moça que ela está em processo de desencarnação. Ela está sendo preparada para a desencarnação. E quando eles chegam nessa residência, a residência de Cláudio Nogueira, eles encontram na entrada da casa alguns espíritos que estão ali muito à vontade, conversando sobre vampirismo, e em momento nenhum eles sequer percebem a presença da equipe espiritual chegando no ambiente. E aí a equipe entra, quando entra na casa, ela observa uma casa muito bonita, muito bem decorada, e percebem que o dono da casa, o Cláudio Nogueira, ele está sentado muito à vontade, deitado no sofá, muito à vontade, e ao lado dele tem uma mesinha com uma garrafa de uísque, um cinzeiro com muita cinza, o que denota ali o uso excessivo da nicotina, né? Então, eles param e ficam ali observando, tentando analisar qual é a relação daquele grupo de espíritos ali do lado de fora da casa, por que que eles se encontram ali naquele ambiente, né? E o que o dono da casa tem a ver com essa situação. Quando eles estão ali, um desses espíritos se aproxima do Cláudio, eles entram na casa, então eles têm porta aberta, têm acesso livre àquele ambiente familiar, então eles se aproximam do Cláudio, um deles toca no ombro dele e diz assim, bebê, quero beber. Em princípio, ele continua lendo o jornal, e aí ele vem mais forte e torna a dizer, bebê, quero beber. E aí ele vai reforçando aquele pensamento e, de repente, o Cláudio começa a sentir a vontade, a necessidade de tomar um gole. E aí ele sente a garganta seca, a laringe seca, então ele precisa de um gole para se acalmar, para sair daquele nível de ansiedade em que ele se encontra. Então ele se levanta, serve a bebida, toma um gole e fica ali assim bem à vontade mesmo, em sintonia com aqueles dois espíritos, e vem o outro espírito daqui um pouco e também se aproxima dele e diz assim, eu também quero um gole. E aí, novamente, ele ingere outro gole de bebida alcoólica. Então, a gente vê como é que os espíritos se aproximam da gente e, às vezes, eles vêm com esses clichês mentais e emitem, na influência espiritual, que é antes do processo obsessivo, normalmente esses espíritos eles estão testando a nossa facilidade de sintonia com outras mentes. A partir do momento que eles emitem esse pensamento, eles observam para ver se a gente vai recepcionar ou não aquele pensamento. Então, eles conseguem fazer essa observação e André Luiz, com a equipe espiritual ali, continuam conversando e mostrando que, na realidade, aquela situação específica do Cláudio, apesar da influência espiritual, eles só conseguem atingir o Cláudio por uma razão muito simples. Ele gosta de beber. Porque se ele não gostasse da bebida alcoólica, por mais que ele chegasse e tentasse, eles não conseguiriam. Por exemplo, eu não faço uso de nenhum tipo de bebida alcoólica. Então, se chegar um espírito e disser, Regina, vamos beber, ele vai beber sozinho, porque da minha parte ele não vai encontrar sintonia para esse vício, né? Mas pode encontrar para outros, né? Se eu abrir a porta, se abrir a guarda, né? Então, é interessante exatamente isso. Vem, tenta, você percebe, sente aquela necessidade, e aí você pode interromper,
faz uma prece, pede ajuda da espiritualidade, que acolha, que envolva aqueles companheiros em vibrações de muita luz, que dê o melhor encaminhamento possível, ou então você cede e passa a sintonizar, e isso vai sendo reforçado cada vez mais quando percebe, já está com o processo obsessivo instalado. E aí, continuando, nós pegamos a questão 468, quando os espíritos perguntam se renunciam às suas tentativas, os espíritos cuja influência a vontade do homem repele, ou seja, exatamente esse caso que eu digo, chegou, você identifica a influência e você não aceita aquela influência, você repele. Esses espíritos, como é que eles vão agir? Então, diz a espiritualidade, quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocai o rato. Então, esses espíritos, eles chegam, eles fazem uma tentativa. Se eles não conseguem atingir aquela pessoa, eles vão tentando novamente. A partir do momento que eles dizem assim, aqui não vai ter jeito, eles se afastam. Mas, às vezes, esses espíritos estão, e isso a gente vê muito no dia a dia, que eles estão observando a pessoa, tentando identificar os pontos fracos que ela tem. Então, eles se afastam e continuam em observação até identificar quais são os pontos fracos que a pessoa tem. Se ela tem dificuldade em lidar com o dinheiro dos outros, e aí ela trabalha, digamos, numa área financeira e, de repente, ela é induzida a retirar dinheiro daquela empresa, então ela acaba se comprometendo por causa disso. Se ela tem dificuldade, digamos, em se relacionar com as pessoas, fica muito aquela que as pessoas dizem assim, não leva desaforo para casa, briga por tudo. Então, esses espíritos começam a criar situações que vão fazer com que essa pessoa esteja sempre em processo de desarmonia. Mães, pais, que às vezes têm crianças pequenas e as crianças gritam muito, fazem muito barulho, não sei o quê, e isso acaba irritando a mãe ou o pai, principalmente nesse período de pandemia, em que as pessoas estavam trabalhando em casa, né? E às vezes você precisa de um silêncio maior, e nem sempre a criançada, obviamente, não entende isso, mas a partir do momento que eles percebem que aquela pessoa se irrita com o barulho, então vão provocar situações onde vai estar sempre acontecendo barulho, que é para quê? Desarmonizar, desestabilizar aquela pessoa. Então, as influências, elas acontecem em coisas bem pequeninas. E na questão 469, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Na questão 470, os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo, cumprindo missão, e se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? Ou seja, Deus permite que alguém reencarne para fazer o mal ou haja dessa forma? Então, a resposta é: a nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz, age por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda
para vos experimentar. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. Então, às vezes, Deus não dá isso como missão para ninguém, mas ele permite que essa influenciação aconteça para nos testar, para ver que a gente identifica e interrompe, a gente repele aquela influência. Agora, de que forma que a gente pode interromper esse processo? Quais são os recursos espíritas que nos levam a neutralizar essas más influências ou essas influências negativas que acontecem no nosso dia a dia? Em primeiro lugar, a reforma íntima de ambos, não é? Encarnado e desencarnado precisam crescer, precisam se melhorar. Então, só dessa forma é que vão se livrar de suas imperfeições morais. Então, a reforma íntima nos leva à renovação de pensamentos e sentimentos e à melhoria de todos nós. A prece a Deus, que é um poderoso recurso que nós temos à nossa disposição e que sempre vamos poder utilizar a nosso favor e para ajudar esses irmãos em sofrimento. A vigilância das atitudes para se guardarem na proteção dos bons espíritos. Então, a vigilância de pensamentos, de sentimentos e de atitudes. E fazer o bem e ser bom. A partir do momento que a gente coloca isso aí em prática, que é o quê? A vivência do Evangelho, nós estamos neutralizando a influência dos maus espíritos. E fechando, nós lembramos de uma história que também nós vamos contar só um resumo dela, que é uma história de Humberto de Campos, que diz que um dirigente espírita, que era uma pessoa assim, muito dedicada, passou a vida toda trabalhando e ajudando o semelhante, fazia de tudo para que o centro espírita funcionasse da melhor forma no dia a dia. E aí, essa casa espírita começou a incomodar as trevas. Porque se nós estamos acomodados e não fazemos nada de bom em benefício do outro, nós não incomodamos ninguém. Mas a partir do momento em que nós começamos a fazer alguma coisa de boa, é natural que a gente incomode as trevas. E aí, o dirigente das trevas chama um subordinado e pede a ele que vá até aquela casa espírita, observe aquele dirigente, verifique os pontos fracos que ele tinha para saber de que forma que ia atingi-lo diretamente e atingir a casa, desestabilizando todo aquele trabalho. Esse subordinado desce, vem, faz toda a observação, volta e diz para ele que ia ser muito difícil, porque ele era uma pessoa muito bondosa, muito generosa, estudioso, correto, honesto. Então, ele não tinha achado nenhuma brecha para atingir. Então, vai lá, continua observando e vamos achar uma brecha. Tá. Tentou. No trabalho profissional não tinha condições, porque ele era muito honesto, muito correto. E era muito querido também. Na casa espírita também não conseguia encontrar nenhuma brecha que ele pudesse ser desestabilizado. Aí diz assim, então vamos provocar uma doença nele. Tá bom. Provocamos uma doença, deixamos ele aí uns 6 meses de cama, e ele de cama vai se afastar do trabalho, então fica mais fácil para a gente atingir a casa espírita. Tudo bem, ele foi afastado do trabalho, mas mesmo assim ele continuou lá no hospital, em prece,
e fazendo o que ele podia através das orações. E a equipe que trabalhava com ele deu conta de manter o trabalho em perfeita ordem e eles não conseguiram entrada para desestabilizar aquela casa espírita. Aí eles disseram assim, tá, então vamos agora atingir a família dele. Porque já que ele ficou 6 meses em cima de uma cama e não se abateu, se a gente tentar um membro da família dele, ele vai se desestabilizar. Novamente, tentaram e não conseguiram. Ele volta e diz assim, não tem jeito. Aí o dirigente das trevas diz para ele assim, então você volta lá e sopra no ouvido dele. Você não serve para nada. Ele captou aquele pensamento e acolheu o pensamento. E começou a desenvolver mentalmente aquela ideia de que ele já estava idoso, que ele já estava cansado, já tinha trabalhado muito, que as pessoas não davam mais tanta atenção ao que ele fazia, ao que ele falava, que estava na hora dele parar. Aí volta o subordinado do dirigente das trevas e coloca lá no ouvido dele de novo. Você é um 0 à esquerda, você não serve para nada. E foi reforçando esse clichê mental e ele assimilou isso de uma tal forma que em poucos dias ele foi acamado e ficou até o final da vida prostrado em cima de uma cama, com essa ideia de que ele não servia para nada e que ele era um 0 à esquerda, e desencarnou nessa condição. Então, é muito importante a gente trabalhar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E lembrar que a prece está à nossa disposição. E sempre que a gente receber um clichê mental nesse sentido, tentando nos desestimular, que a gente possa imediatamente entrar em prece, buscar o auxílio dos mentores amigos, lembrar que Deus nos ama de forma indistinta e Ele quer sempre o melhor para cada um de nós. E agindo dessa forma, nós conseguiremos interromper qualquer processo de influência espiritual. Mas vamos lembrar, como disse no início a Sueli Caldas Schubert, que nenhum espírito está isento de ser influenciado. Nenhum ser humano está isento de passar pelo processo obsessivo. Mas nós podemos captar uma influenciação, perceber e interromper na fonte. E não dar vazão, não assimilar e não deixar que aquela simples influência espiritual venha se transformar num processo obsessivo. E agora nós vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, aquietando ainda mais a nossa mente, o nosso coração, nos deixando envolver pela energia amorosa do ambiente, mentalizando a noite, o céu, as estrelas, a lua, o silêncio da noite, que vai aquietando ainda mais a nossa mente, o nosso coração. E vamos até o nosso Mestre Jesus, que nos aguarda de braços abertos, que nos acolhe naquele abraço fraterno e carinhoso. E a sua energia, ao tocar a nossa pele, percorre todo o nosso corpo, corpo físico e corpo espiritual, e vai limpando, renovando, restaurando todas as nossas células, dentro daquilo que necessitamos
dentro daquilo que Deus permita. E com esse sentimento, nós vamos mentalizando uma luz intensa, que vai crescendo cada vez mais e se espalhando por todo o planeta Terra, levando a luz, a paz, a harmonia, a serenidade, levando o lenitivo do amor a todos os corações em aflição, onde haja dor, onde haja fome, onde haja miséria, que Jesus se faça presente através dos seus mensageiros amigos, e que tenhamos uma noite de muita tranquilidade, de muita paz, que ao entrar no estado de emancipação da alma, indo ao mundo espiritual, possamos buscar o estudo, o trabalho, o aprendizado que seja útil no nosso dia a dia. E que Jesus continue conosco durante toda a semana. Graças a Deus e muito obrigada.